Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Muito bem, então agora vamos calcular a componente 1, a componente número 1 associada ao tensor de ordem 1 representativo da força no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Aqui está, vamos calcular a componente 1, a componente contravariante número 1 é fator de Lorentz, massa de repouso, derivada da componente 1 do tensor velocidade no espaço-tempo de 4 dimensões de Minkowski. Em relação a essa derivada calculada em relação ao tempo, a variável temporal t. Então nós sabemos que essa componente 1, com base em aulas anteriores, nós sabemos que essa componente contravariante é o fator de Lorentz, ou seja, gama, multiplicado pela derivada de x em relação a t. Pois bem, então aqui a componente 1 do tensor força é fator de Lorentz, massa de repouso e derivada em relação ao tempo, aplicada sobre fator de Lorentz, derivada de x em relação ao tempo. Muito bem, devemos aplicar a derivada da multiplicação de duas funções, em outras palavras, derivada da primeira função conserva a segunda, mais derivada da segunda função conserva a primeira. Então, aqui nós temos componente 1 do tensor força, fator de Lorentz, massa de repouso, derivada do fator de Lorentz em relação ao tempo multiplicado pela derivada de x em relação ao tempo, mais fator de Lorentz multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre a derivada de x em relação ao tempo. Muito bem. Então, nós sabemos que essa componente 1 é fator de Lorentz, massa de repouso, aqui derivada do fator de Lorentz em relação ao tempo, derivada de x em relação ao tempo, mais fator de Lorentz, derivada de ordem 2 em relação ao tempo, aplicada à variável x. Muito bem, a derivada, nós sabemos com base em aulas anteriores que a derivada do fator de Lorentz em relação ao tempo, nós calculamos, é a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o fator de Lorentz, aqui expresso detalhadamente. E esse resultado nós mostramos fator de Lorentz elevado a expoente 3 dividido por c elevado a 2 e produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. Muito bem, o vetor tridimensional da velocidade e o vetor tridimensional da aceleração. Com base nesse resultado, então nós podemos escrever a componente 1 como fator de Lorentz, massa de repouso, abre colchetes, fator de Lorentz elevado a expoente 3 dividido por c elevado a 2, velocidade, produto escalar com a aceleração, aqui dx dt, mais fator de Lorentz e a aceleração ao longo do eixo x, determinada pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo, aplicada sobre x. Aqui está então essa componente 1 pode ser expressa como fator de Lorentz elevado a expoente 4, massa de repouso dividido por c elevado a 2, velocidade produto escalar com aceleração, dx dt, mais
fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso, e aceleração ao longo do eixo x expressa pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a variável x. Pois bem, temos essa componente F1. Vamos encerrá-la nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.